preço do chamado. Quando as pessoas estão há mais tempo na obra e pensa que você é tão pequena e não chegará lá. E começa a ver seus frutos. E tenta te sufocar. Mesmo assim, ela não pode desprezar o que Deus faz através de você. Eles podem dizer que você não faz nada. Se o que eles querem é que faça dentro da igreja e Deus te chamou para mostrar que o trabalho é onde Ele te enviar. Ninguém precisa ver o que você faz ou deixa de fazer. Isso é entre seu Senhor e você. Não deixe os pensamentos de que não ouve mais a voz de Deus te atrapalhar no propósito que Deus tem para você. O chamado traz lágrimas. O chamado traz calúnia. O chamado traz guerras. O chamado traz conflitos. O chamado traz desânimo. O chamado traz solidão. O chamado traz desprezo. O chamado traz cobranças. O chamado traz responsabilidades. O chamado traz estresse. O chamado faz pensar em desistir. O chamado traz dúvidas. O chamado traz pedradas. O chamado traz traições. O chamado traz perseguições. O chamado faz o profeta se esconder. O chamado faz o profeta ter medo. O chamado nos faz orar mais. O chamado nos faz jejuar mais. O chamado nos faz ler mais a Bíblia. O chamado nos faz ser mais íntimos da divindade. O chamado nos faz muito mais que vencedores. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. 2 Coríntios 4 versículo 7. Antes de desistir, lembre-se de quantos estão de pé por uma palavra ou atitude sua. O seu propósito é para ganhar almas. Que possamos olhar para o alto. Que de lá vem o nosso socorro. Não desista do seu chamado, existe alguém que está de pé por causa das suas buscas. Mas saiba que até voltando você está se aproximando da sua bênção. Não porque eles pensam que você desistiu. É que realmente você desistiu. Obedeça sem temor à ordem de Deus. Porque enquanto eles pensam que você desistiu só porque Deus te mandou sair do meio deles, você já está ganhando alma sem distração. Você está crescendo na presença santa de Deus. Deus está te aperfeiçoando e inevitavelmente eles verão porque Deus te fará vado de honra. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. E essa é a história de como eu enfrento as dificuldades no meu chamado.